No centro de Manhattan erguiam-se duas torres, elevando-se 110 andares acima de Lower Manhattan. As torres gêmeas do World Trade Center, com 1.368 pés cada, os edifícios mais altos do mundo. Pelo menos durante alguns anos, foram apelidadas de o último grande projeto do Império Rockefeller, um símbolo do capitalismo americano, esculpido em aço e vidro contra o céu. Mas, por baixo desta grandeza, escondia-se outra história, a história de um bairro destruído, uma história de centenas de pequenos negócios apagados do mapa da cidade, uma história de poder, que quebrou a resistência das pessoas comuns em prol de uma visão que poucos partilhavam. Este palácio não foi construído sobre terreno vazio, ergueu-se sobre as ruínas daquilo que ninguém deveria lembrar. A guerra terminou em 1945. Os militares americanos regressaram a casa e encontraram uma nação transformada. Pela mobilização industrial e ansiosa por celebrar a prosperidade do tempo de paz, as cidades incharam com os veteranos regressados e as suas jovens famílias. Os subúrbios acenavam com novas construções e hipotecas acessíveis. Por um breve momento, pareceu que o núcleo urbano iria prosperar. A par desta expansão, Manhattan contava uma história diferente. O distrito financeiro, que ancorara o capitalismo americano durante gerações, começou a perder aquilo que o tornara indispensável. As sedes corporativas começaram a mudar-se para o Connecticut e para o condado de Westchester no final da década de 1940. Os executivos preferiam complexos de escritórios com parques de estacionamento a edifícios exíguos acedidos por metro. Vantagens fiscais adoçaram a mudança. O êxodo acelerou ao longo da década de 1950. Empresas que ocupavam espaços de escritórios em Lower Manhattan há décadas preencheram formulários de mudança de morada e partiram. Edifícios inteiros ficaram parcialmente devolutos. Os valores imobiliários caíram de forma constante. A base tributária que financiava os serviços da cidade sofreu erosão ano após ano. Nova York enfrentava uma crise sem precedentes, à medida que a cidade mais rica da nação via as suas fundações econômicas desmoronar-se. Lower Manhattan sofreu da forma mais aguda. O bairro a sul da Chamber Street fora construído para uma economia do século XIX. Ruas estreitas, projetadas para carroças puxadas por cavalos, não conseguiam acomodar o tráfego automóvel. Os edifícios erguidos no século XIX careciam de comodidades modernas, como ar-condicionado central e elevadores de alta velocidade. As empresas, ao avaliar os custos de renovação, decidiram que a deslocalização faria mais sentido em termos financeiros. Um bairro personificava tudo aquilo que a era pós-guerra estava a abandonar. A Radio Row ocupava cerca de 13 quarteirões delimitados pela Cortlandt Street, Liberty Street, Church Street e West Street. A área tinha evoluído organicamente ao longo de 5 décadas para se tornar no maior distrito de eletrônica da nação. Centenas de pequenas lojas amontoadas, criando um mercado distinto de qualquer outro na América. Os negócios eram operações modestas, ocupando montras em edifícios envelhecidos sem elevador, oficinas de reparação que consertavam rádios e televisões, revendedores de excedentes vendendo eletrônica militar, sobejante da produção do tempo de guerra, fornecedores de componentes armazenando tubos de vácuo, resistências, condensadores, fios de todas as bitolas, retalhistas oferecendo a mais recente eletrônica de consumo. A preços competitivos. A maioria das operações era de cariz familiar. Muitos proprietários eram imigrantes ou americanos de primeira geração que tinham construído algo substancial. A partir de investimentos iniciais medidos em centenas e não milhares de dólares, as estruturas físicas refletiam as suas origens utilitárias. Edifícios de 4 e 5 andares construídos de forma barata em décadas anteriores, montras com janelas de vidro espesso exibiam mercadorias apinhadas em prateleiras. Os segundos andares albergavam oficinas onde técnicos realizavam reparações complexas. Os andares superiores serviam de armazém ou apartamentos modestos. Nada na arquitetura sugeria permanência ou grandeza, mas tudo funcionava exatamente como necessário. O bairro prosperava precisamente devido a esta densidade informal, entusiastas da eletrônica. De todo o nordeste dos Estados Unidos faziam peregrinações regulares à Radio Row. Podiam se encontrar tubos de vácuo obscuros que os fabricantes tinham descontinuado anos antes. E 6. Os lojistas possuíam um profundo conhecimento técnico acumulado ao longo de décadas e passavam tempo a explicar como funcionavam os circuitos, estudantes de escolas técnicas próximas. Procuravam peças para construir dispositivos experimentais. Engenheiros de grandes corporações passavam por lá para adquirir materiais para o desenvolvimento de protótipos. O tecido social provou ser igualmente distinto. Os proprietários mantinham extensas redes com os concorrentes, relações construídas com base no benefício mútuo. Enviavam clientes para lojas ao fundo da rua, quando não tinham em estoque o que era necessário. A informação fluía livremente entre os negócios sobre novos produtos, fornecedores fiáveis e condições de mercado. Muitos dos atuais proprietários tinham começado como empregados noutros estabelecimentos da Radio Row antes de pouparem o suficiente para abrir as suas próprias lojas.
A comunidade era autossustentável, autorreguladora e lucrativa sem exigir intervenção externa. Em 1955, os negócios da Radio Row empregavam aproximadamente 30 mil pessoas diretamente. Esse total incluía proprietários de lojas, técnicos qualificados, vendedores, estafetas e pessoal administrativo. As vendas anuais alcançavam provavelmente dezenas de milhões de dólares, embora valores exatos nunca tenham sido compilados. Os negócios pagavam impostos prediais, impostos sobre vendas, e impostos sobre os salários, que contribuíam para a receita da cidade numa altura em que essas receitas estavam a declinar noutras áreas. O bairro servia funções além do comércio. A Radio Row era um local onde o conhecimento técnico era preservado e transmitido entre gerações através da aprendizagem. Antes que os programas de engenharia eletrônica se tornassem generalizados, este bairro era onde as pessoas aprendiam fazendo. Um adolescente interessado em tecnologia de rádio podia ser contratado como assistente de loja e aprender o ofício através da exposição diária a reparações e a técnicos experientes. Esse conhecimento sustentaria famílias por gerações. Nada disto impressionou as pessoas, que tomavam decisões sobre o futuro de Nova York. Para os planeadores urbanos e políticos que avaliavam Lower Manhattan, a Radio Row representava exatamente o que precisava de ser varrido. Os edifícios eram velhos, as ruas estavam congestionadas, os negócios eram de pequena escala, o bairro gerava receitas fiscais, mas não projetava a imagem de uma cidade global moderna. David Rockefeller via a Radio Row de forma diferente. Ele via uma oportunidade. Ele via imobiliário valioso ocupado por negócios, que podiam ser deslocalizados ou eliminados. Ele via uma tela em branco onde algo transformador poderia ser construído. E mais importante, ele via que possuía os recursos e as ligações necessárias para concretizar essa visão. Rockefeller nascera em 1915, o filho mais novo de John D. Rockefeller Jr. Quando David atingiu a maioridade, essa riqueza já tinha sido diversificada em operações bancárias, participações imobiliárias e fundações filantrópicas. Os Rockefellers não eram meramente ricos. Eram uma instituição americana, cujo nome abria portas que permaneciam fechadas a famílias ricas comuns. David estudou economia em Harvard e obteve o doutoramento pela Universidade de Chicago. Serviu brevemente nas informações militares durante a Segunda Guerra Mundial. Em 1946, juntou-se ao Chase National Bank, que mais tarde se fundiria para se tornar o Chase Manhattan. Subiu firmemente na hierarquia. Em 1960, era presidente e diretor executivo, controlando uma das mais poderosas instituições financeiras do mundo. O seu escritório situava-se no Distrito Financeiro. Detinha um vasto patrimônio imobiliário por toda Lower Manhattan através de veículos de investimento familiares. Quando os valores das propriedades começaram a declinar no início da década de 1950, Rockefeller enfrentou uma escolha. Podia aceitar a deterioração e desinvestir gradualmente, ou podia tentar algo muito mais ambicioso. Podia tentar reverter o declínio na sua totalidade através de uma intervenção massiva, exigindo o poder governamental a uma escala sem precedentes. Em 1956, Rockefeller organizou a Downtown Lower Manhattan Association. O nome sugeria uma ampla coligação cívica. Na realidade, funcionava como um grupo de planeamento privado controlado por Rockefeller e por um pequeno círculo de grandes proprietários imobiliários, cujas carteiras beneficiariam da requalificação. A associação contratou planeadores urbanos e arquitetos para estudar o distrito e propor soluções. Os estudos da comissão chegaram a conclusões semelhantes. Lower Manhattan necessitava de uma transformação dramática. O parque edificado existente estava obsoleto, a malha viária era ineficiente, e faltava ao bairro um projeto emblemático que atraísse inquilinos corporativos e restaurasse o prestígio. Pequenos negócios, como os da Radio Row, não conseguiam gerar as receitas de arrendamento necessárias para justificar a dispendiosa nova construção. O que a área exigia, segundo estes estudos, era uma demolição integral e uma requalificação. Quarteirões inteiros precisariam de ser adquiridos, demolidos e substituídos por modernas torres de escritórios. A escala teria de ser colossal para fazer sentido em termos econômicos. E a entidade a assumir tal projeto necessitaria de poderes que nenhum promotor privado possuía. Rockefeller identificou o mecanismo. A Port of New York Authority fora criada em 1921, como uma agência biestadual controlada conjuntamente por Nova York e Nova Jersey. O seu mandato original envolvia infraestruturas de transportes, mas a autoridade possuía poderes legais extraordinários. Podia expropriar propriedades através do domínio eminente, podia emitir obrigações garantidas por receitas futuras em vez de garantias dos contribuintes, estava isenta dos regulamentos de zoneamento locais e, crucialmente, respondia a governadores, não a conselhos municipais ou presidentes de câmara. Em 1960, o irmão de David Rockefeller, Nelson, cumpria o seu segundo mandato como governador de Nova York. A família Rockefeller controlava agora tanto a visão para a transformação de Lower Manhattan como uma parte significativa do mecanismo político necessário para a executar. A Port Authority tinha concluído recentemente vários grandes projetos e procurava novas oportunidades para justificar a sua existência e expandir o seu portfólio.
As peças começavam a encaixar. Os estudos da Downtown Lower Manhattan Association tinham identificado o problema. A Port Authority oferecia as ferramentas legais e financeiras. Os irmãos Rockefeller controlavam a vontade política. Restava apenas selecionar um local específico e desenvolver uma proposta suficientemente convincente para superar a inevitável resistência. A Radio Row ocupava imobiliário de primeira linha. Os 13 quarteirões situavam-se diretamente adjacentes à frente ribeirinha do rio Hudson. A localização oferecia potencial para vistas espetaculares e fácil acesso à Nova Jersey através dos túneis que a Port Authority já operava. Mais importante ainda, os negócios eram pequenos e individualmente impotentes. Os edifícios eram antigos e pouco atrativos. A área podia ser rotulada de degradada sem grande resistência pública. Poucas pessoas fora da indústria eletrônica lamentariam a sua perda. E os 30 mil postos de trabalho poderiam ser desvalorizados como sendo de baixo valor comparados com o prestigiado emprego corporativo que o novo empreendimento supostamente atrairia. Por volta de 1960, os Rockefellers tinham decidido. A Radio Row seria varrida. No seu lugar, erguer-se-ia algo que restauraria o prestígio de Lower Manhattan e asseguraria os investimentos imobiliários da família na Baixa. O projeto seria suficientemente maciço para transformar todo o distrito. E seria executado por uma autoridade que os pequenos empresários não conseguiriam contestar eficazmente em tribunal. O bairro estava a viver tempo emprestado. Os lojistas que abriam as suas portas todas as manhãs não faziam ideia do que estava para vir. Em poucos meses, os primeiros anúncios públicos seriam feitos. Em poucos anos, as equipas de demolição chegariam. A comunidade que se tinha construído ao longo de décadas seriam dados meses para desaparecer. O primeiro obstáculo foi a realidade econômica. Promotores privados tinham examinado Lower Manhattan e virado as costas. Os cálculos financeiros não suportavam o investimento. Adquirir 13 quarteirões de propriedades custaria dezenas de milhões antes mesmo de um único edifício ser demolido. Remediação ambiental, modernização de infraestruturas e trabalhos de fundações acrescentariam outras dezenas de milhões. O custo de construção de torres de escritórios altas o suficiente para tornar o projeto viável atingiria as centenas de milhões. Mesmo que um promotor conseguisse angariar esse capital, o mercado não existia. As empresas estavam a abandonar Manhattan para localizações suburbanas, não procuravam novos espaços de escritórios urbanos. Convencer inquilinos corporativos a comprometerem-se com contratos de arrendamento a longo prazo num distrito fora de moda seria quase impossível. O risco financeiro era assombroso. Nenhuma entidade privada aceitaria essas probabilidades. O governo da cidade não podia ajudar. Nova York já acumulava déficits orçamentais substanciais. O presidente da Câmara, Robert Wagner, não tinha fundos para o desenvolvimento imobiliário em grande escala. A cidade mal conseguia manter as infraestruturas existentes, muito menos financiar a construção dos edifícios mais altos do mundo. As obrigações municipais podiam cobrir projetos menores, mas não algo à escala que Rockefeller imaginava. Restava a Port Authority. A agência tinha acesso à capital através da sua capacidade de emitir obrigações de receita garantidas pelas portagens de pontes e túneis. Possuía poderes legais que transcendiam as limitações municipais normais, e crucialmente tinha um problema. A Port Authority necessitava de novos projetos para justificar a sua existência e manter a sua força de trabalho. A missão tradicional da agência envolvia infraestruturas de transportes ligando Nova York a Nova Jersey. Por volta de 1960, a maioria dos grandes projetos nessa categoria tinha sido concluída. A ponte George Washington transportava trânsito através do Hudson. Os túneis ligavam Manhattan a Nova Jersey sob o rio, e as instalações portuárias em ambos os estados haviam sido modernizadas. Sem novos projetos de construção, a autoridade corria o risco de se tornar irrelevante. Austin Tobin exercia as funções de diretor executivo da Port Authority. Ele havia transformado a agência numa poderosa corporação quase governamental durante as suas 2 décadas de liderança. Tobin compreendia que as organizações ou crescem ou morrem. Ficar parado significava perder engenheiros e administradores talentosos para outras oportunidades. Significava assistir à erosão da influência política, à medida que os funcionários eleitos questionavam por que razão a autoridade necessitava de poderes tão amplos. A proposta do World Trade Center oferecia a Tobin exatamente o que ele precisava. Um projeto de construção colossal, que empregaria o pessoal da Port Authority durante anos. Um empreendimento proeminente que realçaria o prestígio da agência. E uma estrutura financeira que teoricamente se poderia pagar a si mesma através das rendas dos inquilinos, sem exigir subsídios dos contribuintes. Rockefeller e Tobin iniciaram conversações sérias em 1960. As conversas foram privadas, não envolvendo qualquer anúncio público ou consulta à comunidade. Os 2 homens partilhavam um entendimento sobre como os grandes projetos aconteciam. Desenvolvia-se primeiro o plano completo, e depois apresentava-se ao público como inevitável. Solicitar a opinião numa fase precoce apenas criava oportunidades para a oposição.
Se organizar. O alinhamento político era extraordinário. Nelson Rockefeller, enquanto governador, controlava a metade nova-iorquina do Conselho de Administração da Port Authority. O governador de Nova Jersey precisaria de ser convencido, mas isso podia ser gerido. O projeto criaria milhares de empregos na construção em ambos os estados, geraria receitas fiscais. As objeções políticas poderiam ser superadas com os incentivos certos. Em 1961, o conceito básico estava definido. A Port Authority construiria um World Trade Center em Lower Manhattan. A instalação albergaria escritórios para organizações de comércio internacional e corporações envolvidas no comércio global. Torres gêmeas serviriam como elementos de assinatura, altas o suficiente para reclamarem o título de edifícios mais altos do mundo ao Empire State Building. A seleção do local veio de seguida. Várias localizações em Lower Manhattan foram avaliadas. Cada uma tinha vantagens e desvantagens, mas a Radio Row continuava a aparecer nas análises como a escolha ideal. O imobiliário era relativamente barato porque os edifícios existentes eram antigos, os negócios eram pequenos e fragmentados, o que significava que nenhum oponente poderoso controlava grandes parcelas. A localização adjacente ao Hudson oferecia vistas espetaculares e proximidade aos túneis da Port Authority. Mais importante ainda, a Radio Row podia ser caracterizada como degradada. Esta designação era crucial para fins legais e de relações públicas. A expropriação, o poder governamental de confiscar propriedade privada para uso público, exigia a demonstração de que a apropriação servia um propósito público e que a área a ser varrida era de alguma forma deficiente ou prejudicial para a comunidade em geral. A definição de degradado era elástica. Podia significar edifícios em estado de ruína estrutural, podia significar condições sanitárias ou de segurança inadequadas, podia significar uma área que gerava receitas fiscais insuficientes em relação ao seu potencial, ou podia simplesmente significar que os planeadores tinham decidido que o uso atual não era o melhor nem o mais elevado para um terreno tão valioso. Os edifícios da Radio Row eram velhos. Isso era inegável. Muitos datavam do final do século XIX ou início do século XX. Careciam de ar-condicionado central. Os elevadores eram pequenos e lentos. Os sistemas elétricos tinham sido atualizados ao longo dos anos, mas não estavam concebidos para as cargas modernas, pelos padrões contemporâneos. E, para um espaço de escritórios de classe A, as estruturas estavam obsoletas. Mas obsoleto para torres de escritórios não significava obsoleto para o retalho e reparação de eletrônica. Os negócios não precisavam de comodidades modernas, precisavam de rendas acessíveis e de proximidade entre si. A aglomeração informal que tornava a Radio Row valiosa como mercado era impossível de recriar num moderno edifício de escritórios, onde as rendas seriam 10 ou 20 vezes superiores. A designação de degradado ignorava esta distinção, os estudos encomendados pela Downtown Lower Manhattan Association focavam-se naquilo que faltava aos edifícios, e não se essas falhas importavam para os atuais ocupantes. A conclusão estava predeterminada. A Radio Row estava degradada, logo, a sua remoção servia ao interesse público. Portanto, a expropriação era justificada. Os proprietários dos negócios não tiveram qualquer aviso de que isto iria acontecer. Os lojistas estavam concentrados nos inventários, nos clientes e na concorrência. Pagavam rendas aos senhorios que detinham os edifícios. A maioria operava com margens de lucro modestas. Nenhum dispunha dos recursos ou das ligações para saber o que estava a ser planeado em reuniões à porta fechada entre Rockefeller e Tobin. A 28 de janeiro de 1960, a Port Authority e a Downtown Lower Manhattan Association realizaram uma conferência de imprensa conjunta. Desvendaram os planos para um World Trade Center a ser construído em Lower Manhattan. A apresentação incluiu representações arquitetônicas mostrando torres gêmeas a erguer-se mais alto do que qualquer estrutura existente. O projeto custaria uns estimados 280 milhões de dólares. Transformaria o perfil da cidade e restauraria a vitalidade econômica de Lower Manhattan. O anúncio situava o local proposto na área delimitada pela Vesey Street. Liberty Street, Church Street e West Street. Qualquer pessoa familiarizada com o bairro reconheceu isto imediatamente. Era a Radio Row. A cobertura da imprensa foi em geral favorável. O The New York Times elogiou a ambição. As páginas editoriais celebravam a visão de torres modernas a substituir quarteirões decadentes. As secções de negócios analisaram o impacto econômico, prevendo milhares de empregos na construção e milhões em receitas fiscais. A narrativa era progresso, modernização, renovação urbana. Estávamos na década de 1960. As coisas velhas davam lugar a coisas novas. Era assim que as cidades evoluíam. Enterradas na cobertura jornalística estavam breves menções aos negócios que seriam deslocados. O Times observou que aproximadamente 800 pequenas lojas ocupavam o local. O número de empregos foi relatado como sendo vários milhares. Embora o número exato nunca tenha sido firmemente estabelecido, o tom geral sugeria que estas eram baixas infelizes de um progresso necessário.
Disrupções temporárias que seriam compensadas por maiores benefícios. Os proprietários dos negócios da Radio Row souberam do plano através dos jornais. Ninguém da Port Authority ou da Downtown Lower Manhattan Association os tinha contactado. Nenhum aviso prévio fora fornecido. A primeira indicação de que o trabalho das suas vidas estava agendado para demolição veio da leitura do Jornal da Manhã. Oscar Nadel possuía uma loja de peças de rádio na Cortlandt Street. Ele tinha operado ali durante mais de 30 anos. O seu pai tinha iniciado o negócio. Nadel tinha o herdado, expandido e sustentado uma família com os seus rendimentos. A loja empregava várias pessoas. A receita anual era modesta, mas fiável. O edifício não era de encher o olho, mas a renda era acessível. E a localização era perfeita para o comércio de eletrônica. Nadel leu o anúncio com crescente descrença. O seu edifício estava agendado para demolição. O seu negócio seria forçado a mudar-se. A compensação seria baseada em avaliações de propriedade conduzidas pela Port Authority, a mesma organização que lhe queria retirar a propriedade. Ele não teria escolha na matéria. O governo tinha decidido que a sua loja estava no caminho. Ele ligou a outros proprietários de negócios. Todos tinham as mesmas questões. A Port Authority podia realmente fazer isto? Quais eram os seus direitos? Podiam combater a expropriação? Para onde se mudariam? Quanto lhes seria pago? Quem podiam contactar para obter respostas? Os lojistas começaram a organizar-se. Formaram a Downtown West Businessmen's Association. Nadel tornou-se porta-voz. Juntaram dinheiro para contratar advogados. A equipa jurídica reviu os poderes da Port Authority e entregou notícias desencorajadoras. A agência tinha ampla autoridade para expropriar propriedades para fins públicos. Historicamente, os tribunais remetiam para as alegações do governo de que os projetos serviam os interesses públicos. A designação de degradação, por muito questionável que fosse, seria difícil de contestar. Contudo, os advogados encontraram potenciais vulnerabilidades. O mandato original da Port Authority envolvia infraestruturas de transportes, não o desenvolvimento de edifícios de escritórios. Podia a agência alegar legalmente que torres de escritórios de luxo constituíam um propósito público? Será que alojar organizações de comércio internacional justificava a expropriação de propriedade privada a pequenos empresários americanos? Estas questões poderiam fornecer base para a ação legal. Os proprietários dos negócios também montaram uma campanha de relações públicas. Convidaram repórteres a percorrer a Radio Row. Os jornalistas viram lojas funcionais cheias de clientes, não uma decadência arruinada. Entrevistaram proprietários que descreveram a construção dos seus negócios ao longo de décadas. Documentaram a contribuição econômica da comunidade. A narrativa começou a mudar ligeiramente. Talvez isto não fosse simplesmente o progresso a substituir a obsolescência. Talvez fosse um interesse poderoso a destruir uma comunidade viável para ganho privado. A Port Authority respondeu, acelerando o seu cronograma. Os atrasos apenas davam tempo à oposição para se organizar e construir apoio político. Tobin pressionou para uma aprovação rápida. Por parte do Conselho da Port Authority, avaliações de propriedades rápidas e processos de expropriação imediatos. Quanto mais rápido o processo avançasse, menos oportunidade existiria para uma resistência eficaz. Em 1962, as linhas de batalha estavam definidas. A Port Authority e os interesses dos Rockefellers tinham o poder, o dinheiro e as ligações políticas. Os proprietários dos negócios da Radio Row tinham a justiça do seu lado, mas pouco mais. Podiam interpor ações judiciais, realizar conferências de imprensa e apelar aos eleitos, mas não podiam impedir a Port Authority de emitir obrigações, não podiam evitar que o Conselho votasse a aprovação e não podiam superar a doutrina legal de que a expropriação para fins públicos era constitucional. O bairro tinha talvez 5 anos antes de as equipas de demolição chegarem. As lojas permaneceram abertas, os clientes continuavam a vir, mas todos compreendiam que o distrito comercial estava a viver em tempo emprestado. Os Rockefellers tinham decidido o destino da Radio Row. Anos antes, em reuniões privadas. Tudo o que se seguiu foi apenas procedimento. A Port Authority precisava de um arquiteto para o World Trade Center. Não de um arquiteto qualquer, mas de alguém cuja reputação internacional conferisse prestígio a um projeto que já gerava controvérsia. Alguém manifestamente capaz de conceber os edifícios mais altos do mundo. Alguém disposto a trabalhar dentro das restrições que Tobin e Rockefeller já tinham estabelecido. A escolha recaiu sobre Minoru Yamasaki. A seleção acarretava camadas de ironia que aparentemente passaram despercebidas na época. Yamasaki era um nipo-americano, que tinha passado parte da Segunda Guerra Mundial afetado pelas políticas de internamento. Agora, estava a ser-lhe pedido que concebesse o símbolo máximo do triunfo capitalista americano. Em terrenos confiscados a pequenos empresários através da força governamental, Yamasaki tinha nascido em Seattle, em 1912, filho de pais imigrantes que geriam um pequeno negócio.
Estudou arquitetura na Universidade de Washington, sustentando-se através de trabalhos em part-time. Após a graduação, mudou-se para Nova York e encontrou emprego em várias firmas, subindo a pulso através de talento e persistência, apesar da discriminação que os nipo-americanos enfrentavam nos meios profissionais. Quando a guerra chegou, a Ordem Executiva 966 autorizou a remoção de nipo-americanos da costa oeste. A família de Yamasaki foi enviada para campos de concentração. Ele evitou o internamento apenas porque já vivia em Nova York, mas a experiência marcou-o profundamente. Ele tinha testemunhado os seus pais perderem tudo o que tinham construído porque o governo decidiu que a sua presença era inconveniente. No início da década de 1960, Yamasaki tinha se estabelecido como um arquiteto significativo. Os seus projetos enfatizavam a luz, a abertura e a escala humana. Acreditava que os edifícios deviam inspirar e confortar os seus ocupantes, não oprimi-los. Os seus edifícios apresentavam detalhes delicados, materiais naturais e atenção cuidadosa à forma como as pessoas iriam realmente utilizar os espaços. A comissão do World Trade Center exigiu-lhe que abandonasse a maioria destes princípios. O programa estava predeterminado: 2 torres de 110 andares cada, lajes com área suficiente para acomodar esquemas de escritórios maciços, paredes exteriores que suportassem a carga estrutural, eliminando a necessidade de colunas interiores. Só a escala contradizia tudo o que Yamasaki acreditava sobre a arquitetura humanizada. Ele aceitou a comissão, mesmo assim. A razão era simples: este era o maior projeto arquitetônico do mundo. Recusá-lo teria sido suicídio profissional. Quaisquer reservas que tivesse sobre a escala ou as circunstâncias podiam ser racionalizadas. Todos os arquitetos faziam concessões. Esta era simplesmente uma concessão maior por honorários maiores. O projeto de Yamasaki emergiu tanto das restrições de engenharia como da visão estética. Edifícios desta altura enfrentavam enormes cargas de vento. A construção tradicional em estrutura de aço, com paredes cortina exteriores, não resultaria. As próprias paredes necessitariam de suportar cargas estruturais, criando um tubo que resistisse a forças laterais. A solução foi uma fachada de colunas verticais de alumínio estreitamente espaçadas. Cada coluna tinha 18 polegadas de largura e estavam posicionadas a apenas 22 polegadas de distância, criando um ritmo vertical denso que fazia com que as torres parecessem envoltas em tecido de metal. O espaçamento estreito das janelas era uma necessidade de engenharia, mas Yamasaki alegou que também servia a um propósito psicológico. Ele tinha, alegadamente, medo de alturas. As colunas estreitamente espaçadas faziam as janelas parecer mais pequenas e menos vertiginosas. As janelas em si não se podiam abrir. Este era o padrão para as modernas torres de escritórios, onde o controlo climático exigia ambientes selados. Contudo, a decisão teve consequências. Os ocupantes não teriam ar fresco, nenhum controle sobre o seu ambiente imediato. Trabalhariam em caixas hermeticamente seladas, inteiramente dependentes de sistemas mecânicos para conforto e sobrevivência. Yamasaki concebeu outros elementos para humanizar a escala. As torres erguer-se-iam de uma praça elevada acima do nível da rua. A praça apresentaria esculturas, fontes e árvores. Os pisos térreos incluiriam restaurantes e lojas, criando espaços de congregação pública. O design do átrio enfatizava a luz e a abertura, com tetos altíssimos, que fariam os visitantes sentir que estavam a entrar num lugar significativo. Estes gestos não conseguiam superar a desumanidade fundamental do programa. As torres albergariam 50.000 trabalhadores em cada edifício. Essa densidade não tinha precedentes. Apenas os elevadores exigiam uma inovação extraordinária. Os sistemas de elevadores tradicionais não conseguiam servir 110 andares de forma eficiente. Yamasaki e a equipe de engenharia desenvolveram um sistema de Skylobby. Elevadores expresso transportariam passageiros para átrios nos 404 e 78 andares, onde estes se transfeririam para elevadores locais que serviriam intervalos específicos de pisos. A engenharia foi brilhante, mas a experiência humana seria alienante. Os trabalhadores passariam os seus dias em pisos idênticos, empilhados uns em cima dos outros. Não teriam controle sobre a temperatura ou a qualidade do ar. Estariam totalmente dependentes de elevadores para entrada e saída. Se alguma coisa corresse mal com os sistemas do edifício, milhares de pessoas ficariam encurraladas. Yamasaki nunca reconheceu publicamente estas contradições. As entrevistas apresentavam-no a discutir os refinamentos estéticos, as proporções cuidadosas, o jogo de luz nas superfícies de alumínio. Ele apresentava as torres como uma conquista humanista, uma celebração da cooperação internacional e do comércio. Os materiais promocionais mostravam executivos bem vestidos a trabalhar em escritórios agradáveis com vistas dramáticas. A realidade de que os edifícios estavam a ser construídos em terrenos confiscados a vendedores relutantes não foi mencionada. Os materiais publicitários da Port Authority
Não faziam qualquer referência a Radio Row. A narrativa era de progresso e modernidade, não de deslocação e destruição, e Yamasaki participou nesta narrativa seletiva. Talvez não tivesse escolha. Talvez acreditasse genuinamente que as torres serviam um bem maior que justificava os meios, enquanto Yamasaki refinava os seus projetos. A batalha legal sobre a Radio Row intensificava-se. Os proprietários dos negócios interpuseram uma ação judicial em 1962, contestando o direito da Port Authority a expropriar as suas propriedades. Os seus advogados argumentaram que a construção de torres de escritórios de luxo não constituía um propósito público, tal como exigido pela lei da expropriação. A Port Authority contrapôs que o World Trade Center serviria funções públicas, albergaria organizações de comércio internacional, forneceria escritórios para agências governamentais, a instalação promoveria o comércio e o desenvolvimento econômico beneficiando toda a região. Estes propósitos públicos justificavam o confisco de propriedades. O caso chegou ao Tribunal de Recursos de Nova York em março de 1963. O tribunal decidiu a favor da Port Authority. Os juízes aceitaram o argumento da agência de que promover o comércio internacional servia um interesse público legítimo. A designação de degradação da Radio Row não foi seriamente contestada. A objeção fundamental dos empresários de que o governo estava a tomar propriedade privada para beneficiar outros interesses privados foi rejeitada. A decisão foi devastadora. Removeu a última barreira legal à expropriação. A Port Authority podia agora iniciar as avaliações das propriedades e forçar vendas. Os lojistas tinham perdido a sua arma mais forte. Os recursos judiciais estavam esgotados. Não tinham aliados políticos suficientemente poderosos para intervir. David Rockefeller e Austin Tobin tinham vencido. O processo de avaliação começou imediatamente. Avaliadores da Port Authority percorreram as propriedades da Radio Row, examinando os edifícios e os negócios. Calcularam valores baseados nas estruturas, nos terrenos e no rendimento projetado dos negócios. A metodologia subvalorizava sistematicamente aquilo que os proprietários estavam a perder. Um edifício comprado décadas antes por $20 mil poderia ser avaliado em 30 mil, refletindo a valorização do terreno, mas ignorando a inflação ou os custos de substituição. O prestígio comercial, o valor intangível das relações com os clientes e da localização, recebeu um peso mínimo. O custo de deslocalizar inventário, encontrar novo espaço e reconstruir a clientela mal foi considerado. A loja de rádio de Oscar Nadel foi avaliada por uma fração daquilo que ele acreditava que valia. Os avaliadores observaram o seu contrato de arrendamento, o seu inventário e a sua base de clientes. Calcularam o que alegavam ser o justo valor de mercado. Nadel sabia que o número era absurdo. O seu negócio gerava rendimentos suficientes para sustentar a sua família e os seus empregados. Mudar o negócio custaria muito mais do que a compensação oferecida. Recomeçar aos 60 anos não era uma opção realista. Centenas de outros proprietários receberam notícias semelhantes. A compensação era inadequada. O cronograma foi encurtado. Seriam forçados a vender e a desocupar os espaços em meses. Alguns proprietários eram idosos, planeavam operar os seus negócios por mais alguns anos e depois reformar-se com os lucros da venda a terceiros. A Port Authority estava a oferecer-lhes uma fração do que compradores dispostos poderiam ter pago. Os donos dos negócios tentaram negociar, solicitaram avaliações mais altas, prazos mais longos e assistência à deslocalização. A Port Authority fez ajustamentos mínimos. Tobin queria o local desimpedido e a construção iniciada. O atraso apenas arriscava renovada oposição ou complicações políticas. Quanto mais depressa a Radio Row desaparecesse, mais cedo o World Trade Center se ergueria no seu lugar. Por volta de 1964, alguns proprietários começaram a aceitar acordos. Não tinham escolha, as vias legais estavam esgotadas, a pressão política tinha falhado, a continuação da resistência apenas significaria perderem os seus negócios. Com uma compensação ainda menor, as primeiras lojas começaram a fechar, vendas de encerramento liquidaram os inventários, proprietários que tinham passado décadas a construir algo viram-se reduzidos a vender tudo por cêntimos sobre o dólar. A comunidade começou a fragmentar-se. Alguns proprietários mudaram-se para outras partes da cidade. O aglomerado eletrônico que tornava a Radio Row valiosa não podia ser recriado noutro lugar. Lojas dispersas por diferentes bairros perdiam a vantagem da proximidade. Os clientes que antes caminhavam de loja em loja comparando preços e componentes, agora tinham de viajar pela cidade inteira. O ecossistema estava a ser destruído. Outros proprietários simplesmente reformaram-se, levaram as suas compensações inadequadas e desistiram. Encontrar novas localizações, negociar contratos de arrendamento, reconstruir a base de clientes. O esforço parecia inultrapassável, especialmente para proprietários mais velhos que já tinham investido décadas. Fecharam as suas lojas, levaram o que a Port Authority ofereceu e tentaram fazer as pazes com a perda. Alguns resistiram, recusaram os acordos.
e forçaram a Port Authority a instaurar processos judiciais. Os processos de expropriação arrastaram-se pelos tribunais. Estes proprietários sabiam que perderiam em última análise, mas queriam impor o máximo de atraso e custos ao projeto. Se não conseguiam salvar a Radio Row, podiam pelo menos obrigar os Rockefellers e Tobin a pagar pela sua destruição. A cobertura da imprensa definhou. As primeiras histórias sobre a batalha legal de David contra Golias deram lugar a atualizações sobre a construção. Os jornais, que tinham coberto brevemente a difícil situação dos lojistas, avançaram para outras histórias. A Radio Row estava a tornar-se história. O World Trade Center era o futuro. Os leitores queriam saber sobre as torres, não sobre os negócios que estavam a ser removidos para as construir. Em 1965, o desfecho era certo. A demolição começaria em meses. A Radio Row deixaria de existir e as torres de Minoru e Yamasaki erguer-se-iam em terreno desimpedido através do poder governamental. Exercido em prol de interesses privados. As equipas de demolição chegaram em março de 1966. A demolição da Radio Row começou no lado leste do distrito, avançando sistematicamente para oeste, em direção ao rio Hudson. A Port Authority queria o local desimpedido o mais rapidamente possível. Cada mês de atraso significava custos contínuos. E risco político. Os primeiros edifícios a cair foram os mais pequenos e mais antigos. As equipas perfuraram telhados, derrubaram paredes, removeram os escombros. Caminhões basculantes alinhavam-se nas ruas, transportando o entulho para aterros em Nova Jersey. Os trabalhos prosseguiam com eficiência industrial. Edifícios que tinham resistido durante 70 ou 80 anos desapareciam em dias. Proprietários de lojas que já haviam desocupado os espaços assistiam do outro lado da rua. Alguns vieram testemunhar a destruição dos locais onde tinham passado décadas. Outros mantiveram-se afastados, incapazes de suportar a visão. As fotografias daquela primavera mostram homens de fato parados nos passeios, a olhar fixamente para pilhas de tijolos e madeira estilhaçada, que em tempos tinham sido os seus negócios. Nem todos tinham partido. Um punhado de proprietários recusou-se a aceitar os acordos ou a reconhecer as ordens de expropriação. Permaneceram nas suas lojas, servindo clientes, mantendo a ficção de que o normal decurso dos negócios podia continuar. A Port Authority obteve ordens judiciais, autorizando a remoção física. Oficiais de justiça da cidade chegaram com avisos de despejo. Os resistentes foram escoltados para fora dos seus edifícios, os seus pertences transferidos para a rua. Oscar Nadel esteve entre os últimos a sair. Ele tinha operado a sua loja de rádios durante 33 anos. Cada componente nas suas prateleiras representava conhecimento sobre fornecedores, fabricantes e necessidades dos clientes. Virar as costas significava abandonar essa especialização acumulada. Mas numa manhã de abril de 1966, oficiais de justiça bateram à sua porta e disseram-lhe que tinha 2 horas para retirar o que conseguisse carregar. Nadel encheu caixas com inventário. Deixou a maior parte para trás. Não havia tempo para empacotar tudo, nem lugar para armazenar nada. O negócio que herdara do seu pai. Ele afastou-se a conduzir enquanto as equipas de demolição se preparavam para derrubar o edifício. Numa semana, a estrutura era apenas escombros. O custo humano estendeu-se além dos 800 proprietários de negócios. Cada loja tinha empregado pessoas, técnicos que reparavam rádios e televisões, vendedores que ajudavam os clientes a encontrar componentes, motoristas de entregas que moviam o inventário, pessoal de escritório que geria a burocracia. Estimativas conservadoras sugeriam que 30 mil postos de trabalho estavam diretamente ligados aos negócios da Radio Row. A maioria desses empregados não foi compensada. A Port Authority pagou indemnizações aos proprietários de imóveis e aos operadores comerciais primários. Trabalhadores que tinham passado anos ou décadas empregados nas lojas da Radio Row não receberam nada. Perderam os seus empregos quando os seus patrões foram forçados a sair. Tiveram de encontrar novo trabalho numa economia que já estava a perder empregos na indústria transformadora e técnica. Alguns empregados seguiram os seus patrões para novas localizações, mas os negócios deslocalizados operavam com margens mais apertadas e rendas mais elevadas. Não podiam comportar os mesmos níveis de pessoal. Trabalhadores que tinham estado empregados a tempo inteiro viram-se com horários reduzidos ou sem qualquer posição. Os efeitos em cadeia propagaram-se por famílias e comunidades. Hipotecas não puderam ser pagas, planos de educação dos filhos foram interrompidos, reformas foram adiadas ou abandonadas. As comunidades afro-americanas e imigrantes, que tinham encontrado uma base econômica através da Radio Row, foram atingidas de forma particularmente dura. O bairro tinha sido um dos poucos locais onde as competências técnicas importavam, mais do que o apelido ou a cor da pele. Os proprietários das lojas contratavam com base na capacidade de reparar eletrônica ou no conhecimento sobre componentes. O distrito de eletrônica tinha proporcionado mobilidade econômica a pessoas que enfrentavam discriminação noutros lugares. Essa escada social foi removida. Os negócios dispersos que se mudaram para outras partes de Manhattan ou para os bairros periféricos não conseguiram recriar o efeito de aglomeração.
O ecossistema de conhecimento que permitia a um jovem técnico mover-se de loja em loja, aprendendo diferentes especializações e construindo uma reputação, deixou de existir. Essas oportunidades desapareceram com o bairro. A demolição acelerou durante o verão e o outono de 1966. Quarteirões inteiros desvaneceram-se. A paisagem urbana transformou-se de densa ocupação. De edifícios comerciais para lotes abertos repletos de escombros. A poeira pairava no ar constantemente. O ruído dos martelos pneumáticos e da queda de alvenaria ecoava por Lower Manhattan. O bairro circundante à zona de demolição suportou meses de perturbação. Em dezembro, a maioria das estruturas tinha desaparecido. 13 quarteirões. Que haviam contido centenas de edifícios, estavam agora vazios, exceto pelas pilhas de tijolos, betão e metal retorcido. Equipas de salvados vasculhavam os destroços, recuperando qualquer coisa de valor. Vigas de aço eram cortadas e vendidas como sucata. Detalhes arquitetônicos que poderiam ter sido preservados noutras circunstâncias. Foram destruídos ou perdidos. A Port Authority não conduziu qualquer levantamento arqueológico e nenhuma documentação sistemática dos edifícios foi empreendida. Alguns fotógrafos capturaram imagens da demolição, mas não existe nenhum registro abrangente do aspecto da Radio Row nos seus anos finais. O bairro foi apagado da paisagem física e quase apagado da memória. A cobertura noticiosa contemporânea centrou-se no início do projeto de construção. E não na comunidade que ali terminava. Os artigos descreviam a ambiciosa engenharia necessária para construir as torres mais altas do mundo. Traçavam perfis de Minoru Yamasaki e da sua visão de design, explicavam o sistema estrutural inovador e a configuração dos elevadores. A Radio Row surgia apenas como uma operação de desimpedimento necessária. Quando era sequer mencionada. A limpeza do local criou um problema inesperado. Os escombros de 800 edifícios demolidos superaram as estimativas iniciais. Transportar tudo para os aterros de Nova Jersey custaria milhões e demoraria meses. A Port Authority necessitava de uma solução mais rápida. Decidiram despejar o entulho no rio Hudson. Os restos demolidos da Radio Row foram empurrados para a água ao longo da extremidade ocidental do estaleiro de construção. Tijolo, betão, madeira, vidro. Tudo foi parar ao rio. O despejo criou aproximadamente 23 acres de novo aterro, estendendo a linha costeira de Manhattan para o oeste. A Battery Park City seria eventualmente construída nestes terrenos. O bairro, destruído para construir o World Trade Center, tornou-se literalmente as fundações para outro empreendimento, regulamentos ambientais que mais tarde proibiriam tais despejos. Não existiam na década de 1960. A Port Authority não enfrentou obstáculos legais. Críticos levantaram preocupações sobre a qualidade da água e a vida marinha, mas as suas objeções tiveram pouco peso. O progresso exigia conveniência prática. O entulho tinha de ir para algum lado. O rio era conveniente. No início de 1967. O local estava limpo. 13 quarteirões de Lower Manhattan encontravam-se vazios, prontos para essa escavação e construção. Os negócios tinham desaparecido. Os edifícios tinham sido demolidos. A comunidade estava dispersa. A Radio Row existia apenas nas memórias das pessoas que lá tinham trabalhado e nos arquivos dos advogados, que haviam combatido, sem sucesso, a expropriação. David Rockefeller nunca abordou publicamente o que tinha sido feito para tornar o World Trade Center possível. Não deu entrevistas reconhecendo o bairro que fora destruído. As suas declarações públicas focavam-se na renovação urbana, na revitalização econômica, e no futuro de Nova York como cidade global. O custo humano não foi mencionado. Austin Tobin, de igual modo, evitou o tema. Os comunicados de imprensa da Port Authority celebravam o início da construção do maior projeto imobiliário do mundo. Destacavam os desafios de engenharia que se avizinhavam, os postos de trabalho que seriam criados, e o prestígio que as torres trariam. O facto de o local ter sido recentemente ocupado por 800 negócios em pleno funcionamento foi tratado como um pormenor histórico irrelevante. Minoru Yamasaki participou neste silêncio. As suas entrevistas e escritos sobre o World Trade Center nunca mencionaram a Radio Row. Ele discutiu a sua filosofia de design, a sua preocupação com a escala humana, a sua esperança de que os edifícios iriam inspirar e elevar o espírito. Nada disse sobre as pessoas, cuja deslocação tornou as suas torres possíveis. O terreno limpo aguardava agora pela próxima fase. A escavação teria de atingir a rocha matriz, 70 pés abaixo do nível da rua. Os engenheiros teriam de resolver o problema da construção de fundações, enquanto evitavam que o rio Hudson inundasse a fossa de escavação. A construção exigiria inovações em materiais, técnicas e procedimentos de segurança. O projeto levaria anos e custaria muito mais do que as estimativas iniciais. Mas esses eram problemas técnicos, de certo difíceis, porém solucionáveis com dinheiro e especialização suficientes.
O problema moral se a expropriação de propriedade privada. As centenas de pequenos empresários para construir torres de escritórios de luxo servia qualquer propósito público legítimo, nunca foi seriamente debatido. Os tribunais haviam decidido, a demolição estava completa. As questões que deveriam ter sido colocadas foram sepultadas sob escombros no fundo do rio Hudson. A escavação começou em agosto de 1966, mesmo antes da demolição estar concluída. As fundações seriam a parte tecnicamente mais desafiante de todo o projeto. As torres necessitavam de alcançar a rocha matriz a 70 pés abaixo do nível da rua, mas a rocha matriz em Lower Manhattan situa-se por baixo de camadas de solo e aterro acumulados ao longo de séculos, e a escassos 300 pés a oeste corria o rio Hudson. Os métodos tradicionais de escavação não resultariam. Cavar uma enorme vala tão perto do rio permitiria que a água se infiltrasse pelo solo e inundasse o local. A escavação transformar-se-ia num lago artificial. Os engenheiros precisavam de uma forma de escavar em profundidade e, simultaneamente, evitar a infiltração de água. A solução foi uma parede diafragma. A técnica fora utilizada na Europa, mas nunca a esta escala nos Estados Unidos. As equipas escavariam uma trincheira em redor do perímetro do local, preenchendo-a com uma mistura de água e argila bentonítica. À medida que avançavam, esta lama bentonítica seria densa o suficiente para impedir o colapso das paredes da trincheira. Assim que a trincheira atingisse a rocha matriz, os trabalhadores desceriam gaiolas de reforço de aço para o interior da lama e, em seguida, bombeariam betão. À medida que o betão deslocava a lama, criaria uma parede subterrânea permanente, ancorada na rocha matriz. A parede teria 3 pés de espessura e estender-se-ia por 70 pés de profundidade. Formaria uma barreira impermeável ao redor de todo o local de 16 acres. Uma vez concluída, as equipas poderiam escavar com segurança o interior, bombeando-se a água subterrânea e cavando até a rocha matriz. A parede diafragma não só reteria o rio Hudson, como, eventualmente, formaria parte da estrutura de fundação permanente. A construção da parede diafragma começou no início de 1967. Equipamento especializado foi trazido da Europa. Os trabalhadores escavaram a trincheira perimetral em secções, cada uma com cerca de 20 pés de comprimento. O trabalho era lento e preciso. Qualquer erro poderia comprometer a integridade da parede e condenar todo o projeto. A própria escavação removeu um volume impressionante de terra. Aproximadamente 1,2 milhões de jardas cúbicas de solo e rocha tiveram de ser transportados. Esse material, tal como os edifícios demolidos antes dele, foi para o rio Hudson para criar novos aterros. Dia após dia, os caminhões transportavam cargas da escavação para a frente ribeirinha, onde escavadoras o empurravam para a água. No final de 1968, a escavação estava concluída. O local consistia agora numa enorme fossa rodeada por paredes diafragma. A rocha matriz estava exposta ao longo de 16 acres. As fundações podiam começar. Os trabalhadores iniciaram o vazamento de betão para a base que suportaria as torres. Só a fundação exigiu dezenas de milhares de jardas cúbicas de betão. A fabricação do aço já estava em curso há meses em siderurgias no Noroeste Pacífico. O projeto estrutural exigia uma nova abordagem. Os arranha-céus tradicionais utilizam construção em estrutura de aço clássica, com colunas distribuídas por todo o edifício. O World Trade Center, em vez disso, utilizaria uma estrutura tubular. Colunas de aço estreitamente espaçadas nas paredes exteriores suportariam a maior parte da carga estrutural, permitindo um espaço de laje livre de colunas no interior. Cada torre teria 240 colunas exteriores. As colunas foram fabricadas como unidades pré-fabricadas, com 3 colunas unidas entre si, abrangendo a altura de 3 andares. Estas unidades pesavam aproximadamente 22 toneladas cada. Eram transportadas por via férrea a partir da costa oeste, uma viagem que levava semanas. A coordenação era crítica. O primeiro aço foi erguido em agosto de 1968 para a Torre 1, a Torre Norte. Os operários metalúrgicos guiavam as maciças unidades de colunas para o lugar, aparafusando-as à fundação. E umas às outras. O exterior começou a ganhar forma, tornando visível o denso ritmo vertical de colunas que Yamasaki concebera. A Torre 2, a Torre Sul, começou a erguer-se 6 meses depois. A Port Authority tinha decidido escalonar a construção para diluir os custos e permitir que as lições aprendidas com a primeira torre informassem o trabalho na segunda. O trabalho era perigoso. Os operários metalúrgicos operavam a alturas extremas, em todas as condições meteorológicas. O vento era um perigo constante. A posição de Manhattan, na confluência de rios, criava rajadas imprevisíveis. O equipamento de segurança era primitivo para os padrões posteriores. As quedas eram comuns. A primeira fatalidade ocorreu em janeiro de 1970. Cal Koch, um operário metalúrgico, caiu do 44º andar.
Tinha 36 anos e deixou mulher e filhos para trás. A Port Authority emitiu declarações sobre os protocolos de segurança. O trabalho continuou no dia seguinte. Mais mortes seguir-se-iam antes da construção estar concluída. O número exato de fatalidades permanece contestado. Os registros da Port Authority reconhecem algumas mortes. Mas é provável que haja subnotificação. Trabalhadores que morreram devido a ferimentos sofridos no local, mas que faleceram dias depois em hospitais, podem não ter sido incluídos. As estimativas variam entre 6 a mais de uma dúzia de trabalhadores mortos durante a construção. Cada morte representava uma família destruída. As vítimas eram operários qualificados a realizar trabalho perigoso por salários que mal sustentavam vidas de classe média. Eles construíram as torres que deixariam os Rockefellers e os comissários da Port Authority orgulhosos. E pagaram por essa conquista com as suas vidas. A construção prosseguiu implacavelmente. Em 1970, ambas as torres já se erguiam acima do horizonte de Manhattan. A sua altura tornou-se evidente à medida que ultrapassavam os edifícios vizinhos. Quando atingiram os 80 andares, eram mais altas do que qualquer outra estrutura em Lower Manhattan, exceto uma em relação à outra. As derrapagens orçamentais começaram quase de imediato. A estimativa inicial de 280 milhões de dólares provou ser imensamente otimista. Os desafios das fundações custaram mais do que o previsto. Os preços do aço aumentaram. Os custos laborais excederam as projeções. O sistema estrutural inovador exigia engenharia à medida em cada fase. Acrescentando despesas em que a construção padronizada não teria incorrido. Em 1971, o custo total projetado tinha subido para aproximadamente 600 milhões de dólares. Na sua conclusão, ultrapassaria os 900 milhões. A Port Authority podia absorver estas derrapagens através da emissão de obrigações adicionais, garantidas pelas receitas das pontes e túneis. Mas o custo galopante criou problemas políticos. Austin Tobin defendeu o projeto enfatizando os benefícios públicos. O World Trade Center albergaria organizações de comércio internacional promovendo o comércio, forneceria escritórios para agências governamentais. O deck de observação atrairia turistas. Estas funções públicas justificavam a despesa. O facto de a vasta maioria do espaço ir ser alugada a corporações privadas a preços de mercado foi minimizado. O cronograma de construção também resvalou. O plano original previa a conclusão para 1972, mas atrasos empurraram a meta para 1973. Fatores meteorológicos, disputas laborais e a mera complexidade da edificação de estruturas tão altas, tudo contribuiu para o atraso. O primeiro inquilino mudou-se para a Torre Norte em dezembro de 1970. A própria Port Authority ocupou o espaço, tornando-se no seu primeiro ocupante. Isto foi prático e simbólico, mas revelou também uma verdade desconfortável. Os inquilinos externos não se estavam a apressar a assinar contratos de arrendamento. A Torre Sul atingiu o seu topo em julho de 1971, chegando à totalidade dos seus 110 andares. A Torre Norte tinha feito o mesmo alguns meses antes. As duas torres erguiam-se agora como os edifícios mais altos do mundo, cada uma elevando-se 1.368 pés acima do nível da rua. Tinham ultrapassado o Empire State Building. A cerimônia de inauguração oficial teve lugar a 4 de abril de 1973. Dignitários reuniram-se para celebrar a conclusão do maior projeto de construção da história de Nova York. O governador Rockefeller discursou, e os comissários da Port Authority proferiram discursos sobre visão e concretização. Minoru Yamasaki esteve presente. A narrativa era de triunfo. A Hedge Row não foi mencionada. Os 800 negócios destruídos para limpar o terreno estiveram ausentes dos discursos. Os 30 mil empregos perdidos não receberam qualquer reconhecimento. As famílias cujas vidas haviam sido perturbadas para que as torres se pudessem erguer estavam invisíveis na celebração. A história tinha sido editada para remover as partes desconfortáveis, mas as próprias torres estavam prestes a revelar uma verdade constrangedora. Estavam concluídas, eram as mais altas do mundo, e quase ninguém queria alugar espaço no seu interior. O World Trade Center abriu com um problema fundamental. As torres continham aproximadamente 10 milhões de pés quadrados de espaço de escritórios. Era mais do que existia em muitas cidades inteiras. Encontrar inquilinos suficientes para preencher esse espaço, num mercado já com excesso de oferta, seria difícil. Encontrar inquilinos dispostos a pagar rendas premium por uma morada fora de moda seria quase impossível. Lower Manhattan, no início da década de 1970, não era onde as corporações prestigiosas queriam estar. A área de Midtown tinha se tornado no centro. Nova York corporativa. Park Avenue, Sexta Avenida, Madison Avenue. Estas eram as moradas que transmitiam estatuto, bancos, sociedades de advogados. E grandes corporações aglomeravam-se em Midtown, porque era lá que os seus concorrentes e clientes se localizavam. O World Trade Center tinha um segundo problema. A localização era isolada. O acesso ao metro era limitado comparado com Midtown. O bairro fechava após o horário de expediente. Havia poucos restaurantes.
Nenhuma atração cultural, comércio a retalho mínimo. Os empregados que trabalhavam nas torres passariam os seus dias num distrito de negócios que parecia morto assim que os mercados fechavam. A Port Authority havia encomendado estudos que previam uma forte procura por parte de empresas envolvidas no comércio internacional. Estas projeções provaram ser imensamente otimistas. Corporações envolvidas no comércio global não viam qualquer vantagem particular em estar num edifício chamado World Trade Center. Elas precisavam de boas telecomunicações. Transportes convenientes e proximidade a parceiros. Uma morada em Lower Manhattan não oferecia nenhuma destas vantagens. Em meados de 1973, as taxas de ocupação eram desoladoras. A própria Port Authority ocupava um espaço substancial, efetivamente alugando a si mesma para evitar o constrangimento de andares completamente vazios. O governo do estado de Nova York arrendou múltiplos andares, um favor organizado pelo governador Rockefeller. Estes inquilinos governamentais representavam uma porção significativa do espaço ocupado. O arrendamento ao setor privado era catastrófico. As grandes corporações não mostravam interesse. Os edifícios que supostamente iriam restaurar o prestígio de Lower Manhattan estavam a ser rejeitados pelas mesmas empresas que se destinavam a atrair. Corretores imobiliários debatiam-se para marcar visitas. As implicações financeiras eram severas. A Port Authority tinha pedido emprestado perto de 900 milhões de dólares para construir as torres. Essa dívida necessitava de ser servida através dos rendimentos de arrendamento, mas com a ocupação abaixo dos 50% e a subir lentamente. As receitas das rendas ficavam muito aquém dos pagamentos da dívida. A autoridade estava a cobrir os déficits desviando dinheiro das operações das pontes e túneis, o que criava problemas políticos. Era suposto que a Port Authority fosse autossustentável. As portagens de pontes e túneis pagavam a manutenção das pontes e túneis. Utilizar esses fundos para subsidiar torres de escritórios vazias violava o pacto implícito com os pagadores de portagens. Os utentes pendulares estavam efetivamente a subsidiar a especulação imobiliária fracassada de David Rockefeller. Os críticos começaram a apelidar as torres de A Loucura de Rockefeller. Publicações de arquitetura questionavam o design de Yamasaki. As colunas estreitamente espaçadas eram descritas como opressivas, as janelas seladas e a dependência de ventilação mecânica. Faziam com que os edifícios parecessem caixões verticais. A praça era varrida pelo vento e inóspita. As pessoas evitavam-na. O deck de observação no 10º andar da Torre Sul, inaugurado em dezembro de 1973, proporcionou um claro sucesso. Os turistas vinham em números enormes. As vistas eram espetaculares. O deck gerava receitas substanciais e criava publicidade positiva, mas os dólares dos turistas não podiam compensar andares de escritórios vazios. A Port Authority necessitava de inquilinos corporativos a pagar rendas a longo prazo. Esses inquilinos não se materializavam. Os esforços de marketing intensificaram-se. Os corretores ofereciam concessões e taxas reduzidas. As grandes empresas continuavam a recusar. O contexto econômico mais amplo estava a deteriorar-se. A crise petrolífera de 1973 fez os preços da energia dispararem e desencadeou uma recessão. As corporações cortavam custos e adiavam os planos de expansão. A última coisa que queriam era um novo e dispendioso espaço de escritórios numa localização inconveniente. A própria cidade de Nova York deslizava para a catástrofe fiscal. Anos de gastos deficitários, declínio das receitas fiscais e contratos sindicais generosos tinham criado uma situação financeira insustentável. Em 1975, a cidade estava efetivamente falida. Os bancos recusavam conceder crédito adicional. O quase colapso de Nova York tornou-se uma crise nacional. O presidente Ford recusou inicialmente assistência federal. Eventualmente, arranjaram-se empréstimos de emergência, mas a cidade entrou num período de austeridade brutal. Serviços foram cortados, empregados foram despedidos. A manutenção das infraestruturas foi adiada. O crime aumentou. Este ambiente em nada ajudou o arrendamento do World Trade Center. As empresas não se estavam a expandir em Nova York. Estavam a sair de lá. A migração suburbana que se iniciara na década de 1950 acelerava. As torres erguiam-se como monumentos a uma visão de renovação urbana, que o mercado estava a rejeitar. A reputação pessoal de David Rockefeller sofreu. Ele tinha defendido o World Trade Center como a solução para o declínio de Lower Manhattan. Em vez disso, consumira 900 milhões de dólares, destruíra uma comunidade de negócios em funcionamento e produzira torres de escritório semi-vazias que escoavam os recursos da Port Authority. Rockefeller continuou a liderar o Chase Manhattan Bank, mas a sua influência nos assuntos cívicos de Nova York diminuiu. O fracasso do World Trade Center em alcançar os seus objetivos declarados minou a sua credibilidade. Os críticos que se tinham oposto à demolição da Radio Row sentiam-se justificados. Tinham avisado que destruir uma comunidade viável. Para construir torres de escritórios especulativas era má política. As torres apresentavam problemas de manutenção. O controlo climático consumia uma enorme energia. Os sistemas de elevadores exigiam monitorização constante.
Limpar 10 milhões de pés quadrados era um trabalho a tempo inteiro para centenas de trabalhadores. Com uma ocupação abaixo dos 50%, as receitas das rendas não conseguiam cobrir as despesas operacionais, muito menos o serviço da dívida. Gradualmente. Relutantemente, o mercado mudou. No final da década de 1970, a ocupação começou a subir, não através de grandes inquilinos corporativos, mas através de firmas mais pequenas que necessitavam de espaço e que achavam as rendas reduzidas atrativas. As agências governamentais expandiram a sua presença. Firmas de serviços financeiros que não podiam pagar moradas em Midtown ocuparam andares no World Trade Center. Os edifícios estavam finalmente a encher-se, embora não com as prestigiosas organizações de comércio internacional que tinham justificado o projeto. Os inquilinos eram empresas vulgares a tomar decisões pragmáticas sobre custos imobiliários. Contudo, assinaram contratos de arrendamento, pagaram rendas e impediram que as torres fossem um desastre financeiro completo. Em 1980, a ocupação tinha atingido aproximadamente 75%. A Port Authority ainda estava a subsidiar as operações através das receitas de pontes e túneis, mas as perdas tinham diminuído. Os otimistas sugeriam que as torres poderiam eventualmente atingir o ponto de equilíbrio. O deck de observação continuava a atrair turistas. As torres tinham se tornado um elemento reconhecível da silhueta de Nova York. Os fotógrafos incluíam-nas nas fotos de paisagens urbanas. Os filmes ambientados em Nova York exibiam-nas proeminentemente. A cultura popular estava lentamente a transformar as torres, da loucura de Rockefeller, para uma parte aceite da paisagem urbana. Mas a aceitação não era a redenção. As torres existiam porque 800 pequenos negócios tinham sido destruídos. Foram construídas com dinheiro emprestado com base em receitas futuras que demoraram uma década a materializar-se. A visão de renovação de Lower Manhattan através do desenvolvimento de prestígio tinha falhado em grande medida. As sedes corporativas continuavam a aglomerar-se em Midtown. A família Rockefeller nunca reconheceu publicamente estas falhas ou os métodos utilizados para tornar o projeto possível. As memórias de David Rockefeller, publicadas décadas mais tarde, defenderiam o World Trade Center como um esforço de renovação urbana bem-sucedido. Os negócios destruídos, os trabalhadores deslocados, os anos de perdas financeiras, tudo isso seria minimizado ou omitido. As torres estavam de pé, estavam a encher-se e começavam a servir uma função que ninguém tinha antecipado. Estavam a tornar-se símbolos. A década de 1970 deu lugar à de 80. As torres, que tinham aberto envoltas em escárnio e com andares vazios, estavam a integrar-se no tecido de Nova York, não através de planeamento cuidadoso ou marketing brilhante, mas através da sua simples presença. Estavam lá, eram enormes. E gradualmente, as pessoas deixaram de as ver como o erro de Rockefeller e começaram a aceitá-las como parte do horizonte. O deck de observação tornou-se num dos principais destinos turísticos da cidade. 2 milhões de visitantes viajavam anualmente nos elevadores até o 17º andar da Torre Sul. Pagavam entrada para estar no Windows on the World, o restaurante situado nos 16º e 107º andares da Torre Norte. As vistas justificavam a despesa. Daquela altura, Manhattan revelava a sua geografia, de formas que o nível da rua nunca poderia alcançar. A fotografia desempenhou um papel crucial na transformação das torres. Imagens das torres gêmeas apareciam em postais, em guias turísticos, em filmes. Os realizadores a filmar planos gerais de Nova York incluíam-nas automaticamente. As torres tornaram-se uma abreviação visual para a própria cidade. Quando as pessoas em redor do mundo pensavam em Nova York, imaginavam crescentemente aqueles dois monólitos retangulares. O remake de 1976 de King Kong utilizou as torres como o seu clímax. O macaco gigante escalou a Torre Sul enquanto helicópteros a circundavam. A sequência enraizou os edifícios na cultura popular de formas que nenhuma quantidade de publicidade da Port Authority poderia ter alcançado. Em meados da década de 1980, a ocupação atingira os 90%. A Port Authority estava finalmente a cobrar rendas suficientes para cobrir despesas operacionais. E o serviço da dívida. O desastre financeiro dos anos inaugurais fora superado através da persistência e do ajustamento do mercado. As rendas tinham sido reduzidas para níveis competitivos. A mistura de inquilinos refletia esta realidade. Firmas de serviços financeiros ocupavam múltiplos andares, escritórios de advogados que serviam à indústria financeira aglomeravam-se nas proximidades. As agências governamentais continuaram a arrendar espaço. As organizações de comércio internacional, que se supunha ancorarem o complexo, estavam presentes, mas não eram dominantes. As torres funcionavam como edifícios de escritórios comuns. A praça entre as torres desenvolveu seus próprios ritmos. Os trabalhadores dos escritórios faziam lá suas pausas de almoço em dias de tempo agradável. Artistas de rua exibiam-se para as multidões. A escultura de Fritz Koenig, uma grande esfera de bronze no centro, tornou-se num ponto de encontro.
O espaço ainda era varrido pelo vento e austero, mas estava a ser usado. O Windows on the World atraía uma clientela diferente. O restaurante servia refeições dispendiosas com vistas espetaculares. Executivos de negócios traziam clientes, turistas celebravam ocasiões especiais. O cenário era único. Sentar-se a uma mesa no 17º andar, enquanto a cidade se espraiava lá embaixo, criava uma experiência que justificava os preços. As torres tinham também vindo a tornar-se num símbolo do capitalismo americano, de formas que complicavam o seu significado. Para os admiradores, representavam ambição, realização e poder econômico. Os Estados Unidos conseguiam construir estruturas mais altas do que em qualquer outro lugar. As torres eram prova daquilo que a iniciativa privada e a cooperação governamental podiam alcançar. Os críticos viam algo diferente. Viam monumentos ao excesso corporativo, construídos sobre a destruição de pequenos negócios. Viam provas de que o poder do governo podia ser exercido para beneficiar os ricos em detrimento das pessoas comuns. A Radio Row tinha sido apagada da existência física. Mas as questões morais não tinham desaparecido. Em fevereiro de 1993, essas questões tornaram-se irrelevantes face à violência. Um caminhão armadilhado explodiu na garagem de estacionamento subterrânea. Sob a Torre Norte, a explosão matou 6 pessoas e feriu mais de 1.000. Fumo encheu o edifício. 50.000 trabalhadores foram evacuados pelas escadarias obscurecidas. O atentado expôs vulnerabilidades que ninguém tinha considerado seriamente. As torres eram alvos, o seu estatuto simbólico tornava-as atrativas. Para quem quisesse atacar a América, a altura que as tornava espetaculares também dificultava a evacuação, fazer com que dezenas de milhares de pessoas descessem 100 andares. Demorava horas. A segurança foi reforçada após o ataque. O acesso de veículos foi restringido, barreiras foram instaladas. A Port Authority gastou milhões a blindar o complexo. Especialistas garantiram ao público que as torres estavam agora seguras. A vida regressou ao normal. A década de 1990 trouxe o pico de sucesso ao World Trade Center. A ocupação permaneceu acima dos 90%. Os rendimentos de arrendamento eram fortes. O deck de observação e o Windows on the World eram lucrativos. A Port Authority tinha finalmente concretizado a visão. Mesmo que tivesse levado 2 décadas a mais do que o previsto, as torres tinham se tornado queridas por muitos nova-iorquinos, apesar das suas origens controversas. Trabalhadores que passavam os seus dias naqueles edifícios desenvolveram uma afeição por eles. As vistas eram extraordinárias. As torres tinham se tornado familiares. Eram parte da vida cotidiana das pessoas. A própria silhueta da cidade tinha mudado em redor das torres. Outros edifícios tinham se erguido, mas nenhum se aproximava da sua altura. Permaneciam dominantes, visíveis a quilômetros de distância. Ao aproximarmos-nos de Manhattan, víamos-las primeiro. Elas anunciavam a cidade. Em 2000, o World Trade Center estava de pé há 27 anos. Sim, uma geração inteira tinha crescido a conhecer aquelas torres como características permanentes. As crianças nascidas após a abertura das torres não tinham memória do bairro que as antecedeu. A Radio Row existia apenas em arquivos e nas memórias desvanecidas das pessoas que lá tinham trabalhado. O papel da família Rockefeller tinha recuado da consciência pública. David Rockefeller estava na casa dos 80 anos, o seu irmão Nelson falecera em 1979. A Downtown Lower Manhattan Association tinha se dissolvido. Os mecanismos que tinham desimpedido a Radio Row pertenciam à história. A Port Authority continuava a operar o complexo. As receitas anuais excediam os 100 milhões de dólares. Os edifícios exigiam manutenção constante, mas eram finalmente rentáveis. A dívida contraída durante a construção tinha sido refinanciada. A taxas mais baixas. Minoru Yamasaki morreu em 1986. As suas torres tinham se tornado na sua obra mais célebre, embora os críticos argumentassem que representavam uma traição aos seus princípios humanistas. Yamasaki nunca havia abordado publicamente essa contradição. As torres erguiam-se como o seu legado. O dia 11 de setembro de 2001 foi uma manhã límpida. 50.000 pessoas foram trabalhar para as torres. Às 08h46, o voo 11 da American Airlines embateu na Torre Norte. 17 minutos mais tarde, o voo 175 da United Airlines atingiu a Torre Sul. A Torre Sul colapsou às 09h59. A Torre Norte caiu às 10h28. Morreram 2.753 pessoas. Os edifícios que demoraram 7 anos a construir desapareceram em menos de 2 horas. Os ataques transformaram as torres de edifícios de escritórios controversos em solo sagrado. O bairro destruído para as construir foi totalmente esquecido. A compensação inadequada paga aos proprietários dos negócios da Radio Row tornou-se irrelevante. Os anos de perdas financeiras desapareceram da discussão. O que importava era a perda catastrófica de vidas. O local tornou-se num memorial. As pegadas onde as torres se ergueram foram preservadas como espelhos de água. Nomes dos falecidos foram inscritos em painéis de bronze. Visitantes vinham para prantear, para recordar, para prestar homenagem. O One World Trade Center, construído numa parte do local original, abriu em 2014. Eleva-se a 1.776 pés, mais alto do que as Torres Gêmeas. O edifício está concebido para ser resiliente a ataques. A Radio Row não é mencionada em nenhum dos materiais do memorial.
Os 800 negócios destruídos para desimpedir o local não têm placa, nem reconhecimento. Oscar Nadel e os outros proprietários de lojas que perderam o trabalho das suas vidas estão ausentes da narrativa histórica. David Rockefeller morreu em 2017, aos 101 anos. Os obituários louvaram a sua filantropia e liderança empresarial. O World Trade Center foi mencionado como uma das suas maiores realizações. Os métodos utilizados para o tornar possível não foram discutidos. A questão levantada pelos proprietários dos negócios da rede Row na década de 1960 permanece sem resposta. Tem o governo o direito de expropriar propriedade privada a negócios em funcionamento para construir imobiliário especulativo para outros interesses privados? Os tribunais disseram que sim, as torres ergueram-se. Mas, se essa é a autoridade legal, deveria ter sido exercida. É algo diferente de saber se o poderia ser. As torres mantiveram-se de pé durante 28 anos. Nesse tempo, evoluíram de fracasso a elemento permanente, a símbolo, tornaram-se acarinhadas, apesar das suas origens. A destruição no 11 de setembro santificou-as de formas que os seus construtores nunca anteciparam. A história obscura de como vieram a existir foi soterrada sob uma narrativa de perda e memória. O Império Rockefeller que as construiu já não existe, o bairro que substituíram foi esquecido. As próprias torres existem agora apenas em fotografias e memórias, e nos espelhos de água onde antes se erguiam. O que permanece são questões sobre o poder, sobre quem decide naquilo que as cidades se tornam, e sobre se a magnificência pode alguma vez justificar os meios usados para a alcançar.